Em 1916, enquanto soldados turcos morriam nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, dois homens sentaram a uma mesa em Londres. Um era britânico. O outro era francês. Seus nomes eram Marc Sickie e François Picot. Eles tinham um mapa. Era o mapa do Império Otomano. Um império que havia durado 600 anos. Um império que cobria 3 continentes. Um império que tinha 20 milhões de pessoas. E eles estavam desenhando linhas neste mapa. Linhas que iriam dividir este império em dezenas de países. Linhas que iriam mudar a história do mundo. E ninguém sabia. Enquanto soldados turcos lutavam e morriam pelo império, acreditando que estavam defendendo seu país, seus aliados europeus já haviam decidido destruir tudo. Esta é a história de como uma carta secreta destruiu 600 anos de história. De como uma conspiração europeia desintegrou o império. De como o Império Otomano foi morto não na batalha, mas no papel, assinado por dois homens que tinham um mapa e um plano. Para entender como uma carta destruiu o império, precisamos voltar. Voltar para 1453. Naquele ano, os turcos otomanos conquistaram Constantinopla. Era a capital do Império Bizantino. Era a cidade mais importante do mundo cristão. E caiu. Os otomanos marcharam pelos muros. Levantaram a bandeira islâmica. E o mundo mudou. Porque de 1453 até 1916, o Império Otomano dominou. Dominou o Oriente Médio. Dominou os Balcãs. Dominou o norte da África. Era um império gigantesco. Era uma superpotência. Era a força dominante no mundo islâmico. E durante 400 anos, era invencível. Nos séculos XVI e XVII, os otomanos eram o poder que assustava a Europa. Eram os guerreiros. Eram os conquistadores. Eram aqueles que apontavam seu exército para o oeste e a Europa tremia. O Império Otomano em seu auge era verdadeiramente invencível. Tinha o melhor exército do mundo. Tinha a melhor marinha do mundo. Tinha os melhores estrategas militares do mundo. E tinha algo que ninguém mais tinha: unidade. Unidade sob o sultão. Unidade sob a religião islâmica. Unidade sob um propósito comum. O Império Otomano não era nação. Era civilização. Era sistema. Era a estrutura que havia sobrevivido há séculos. Mas havia algo acontecendo lentamente. Havia declínio. Não rápido. Não violento. Mas constante. Lento. Gradual. A partir do final do século XVII, o Império Otomano começou a perder batalhas. Começou a perder territórios. Começou a perder poder. A Áustria ganhou batalhas. A Rússia ganhou batalhas. A Polônia ganhou batalhas. E cada vitória europeia era derrota otomana. Cada território perdido era território que nunca voltaria. E enquanto isto acontecia, havia algo mais importante. A Europa estava se modernizando. Estava criando indústrias. Estava criando exércitos modernos com armas modernas. Estava se transformando. Enquanto isso, o Império Otomano permanecia tradicional. Permanecia preso no passado. Permanecia usando métodos antigos. E a brecha entre otomanos e europeus crescia. Crescia exponencialmente. Por 1900, o Império Otomano era descrito como o homem doente da Europa. Era a descrição perfeita. Era um império que estava lentamente morrendo. Que ainda respirava. Mas que não tinha força para se mover. Que não tinha capacidade para competir. Que estava em declínio inexorável. E o Império Otomano sabia disto. Os líderes otomanos viam a realidade. Viam que se não se modernizassem, desapareceriam. Viam que precisavam de reformas. Precisavam de mudanças. Precisavam se tornar competitivos novamente. E entre 1908 e 1914, os jovens turcos, o movimento reformista, tentou modernizar o império. Tentou criar instituições modernas. Tentou criar exército moderno. Tentou criar economia moderna. Tentou competir. Mas estava muito tarde. A Europa havia avançado muito. A brecha era muito grande. E a modernização era muito lenta. Os otomanos percebiam que estavam perdendo. Percebiam que o tempo estava acabando. Percebiam que precisavam de um milagre. E então chegou a oportunidade. Chegou a Primeira Guerra Mundial. E os otomanos viram nela uma possibilidade.
Viram uma chance de se realinhar no mapa geopolítico. Viram uma chance de reconstruir poder. Viram uma chance de se salvar. E cometeram o erro mais fatal de sua história. Em 1914, o Império Otomano se juntou aos impérios centrais. Se juntou à Alemanha. Se juntou à Áustria-Hungria. Entrou na guerra ao lado deles. Era uma aposta. Era uma gamble. Os otomanos acreditavam que se ajudassem a Alemanha a vencer a guerra, poderiam renegociar sua posição no mundo. Poderiam recuperar territórios. Poderiam se reconstruir como potência. Poderiam sobreviver. Mas havia um problema. Os britânicos não queriam que os otomanos sobrevivessem. Os franceses não queriam que os otomanos sobrevivessem. Os russos não queriam que os otomanos sobrevivessem. Ninguém na Europa queria que o Império Otomano continuasse existindo. Porque enquanto existisse, era competição. Enquanto existisse, era poder rival. Enquanto existisse, era impedimento ao domínio europeu do mundo. E assim, enquanto os otomanos pensavam que estavam negociando sua sobrevivência, a Europa estava planejando sua morte. E em 1916, enquanto os otomanos lutavam na Palestina, enquanto perdiam batalha após batalha, enquanto seus soldados morriam em trincheiras, enquanto acreditavam que ainda havia esperança, dois homens se encontraram em Londres. Mark Sykes era diplomata britânico. François Picot era diplomata francês. Eles não tinham autoridade formal. Eles não eram generais. Eles não eram políticos. Eles eram apenas dois homens que tinham um mapa. E neste mapa, desenharam linhas. Linhas que iriam dividir o Império Otomano. Linhas que iriam transformar territórios em colônias britânicas. Linhas que iriam transformar territórios em colônias francesas. Linhas que iriam criar novos países. Linhas que iriam redesenhar completamente a região. E ninguém sabia. Ninguém sabia que enquanto seus soldados morriam pela pátria, seus aliados europeus já tinham decidido que sua pátria não existiria mais. O Acordo Sykes-Picot era um documento secreto. Absolutamente secreto. Havia poucas cópias. Havia poucas pessoas que sabiam. Era um acordo entre dois poderes imperialistas sobre como dividir o butim. Era como dois ladrões dividindo o tesouro antes mesmo de o roubo estar completo. E as linhas que desenharam eram arbitrárias. Absolutamente arbitrárias. Não levavam em conta as populações locais. Não levavam em conta a geografia. Não levavam em conta a história. Não levavam em conta nada. Apenas levavam em conta o que era conveniente para britânicos e franceses. Desenharam linhas que dividiram povos. Desenharam linhas que colocaram inimigos dentro do mesmo país. Desenharam linhas que seriam origem de conflitos por séculos vindouros. Mas naquela noite, em Londres, ninguém se importava. Naquela noite, tudo o que importava era que a Índia seria britânica, a Palestina seria britânica, Iraque seria britânico, e a Síria seria francesa, e o Líbano seria francês. Os otomanos ainda não sabiam. Os otomanos ainda acreditavam. Ainda acreditavam que poderiam vencer. Ainda acreditavam que poderiam negociar. Ainda acreditavam que havia esperança. Mas havia mais. Havia outra carta. Havia a promessa de Balfour. Em 1917, o governo britânico, sem consentimento dos palestinos, sem consentimento dos otomanos, prometeu ao movimento sionista que criaria um Estado judeu na Palestina. Escreveu uma carta. Uma simples carta. E transformou a vida de milhões. E ninguém perguntou aos otomanos. Ninguém perguntou aos palestinos. Apenas britânicos disseram que seria assim. E seria assim. Porque os britânicos tinham poder. Porque os britânicos tinham força. Porque os britânicos haviam decidido. E então a guerra terminou. Em 1918, a Primeira Guerra Mundial terminada. A Alemanha se rendeu. Os impérios centrais caíram. E o Império Otomano, que havia lutado ao lado deles, também caiu. Caiu militarmente. Caiu politicamente. Caiu economicamente. Caiu. O exército otomano estava derrotado. A capital estava ameaçada. Havia caos. Havia colapso. E foi neste momento de caos, neste momento de fraqueza máxima, que a Europa mostrou suas garras. Mostrou o que havia planejado. Mostrou o acordo Sykes-Picot. Mostrou que o Império Otomano não ia continuar.
Mostrou que o próximo passo era o Tratado de Sèvres. O Tratado de Sèvres em 1920 era o enterro formal do Império Otomano. Era o documento legal que o matava. Dizia que o Império Otomano cessaria de existir. Dizia que seus territórios seriam divididos. Dizia que a Turquia, o que restava, seria fragmentada. Seria dividida entre várias potências. Seria reduzida a um estado fantoche. Seria controlada por europeus. O Tratado de Sèvres era humilhação total. Era demolição completa. Era o fim de 600 anos de história. E foi assinado pela Turquia porque a Turquia não tinha escolha. Porque a Turquia estava quebrada. Porque a Turquia estava derrotada. Porque se não assinasse, haveria invasão. Haveria ocupação. Haveria morte total. Mas havia algo que os europeus não esperavam. Havia um homem chamado Mustafa Kemal Atatürk. Ele era general militar turco. Ele havia lutado na guerra. Ele havia visto a derrota. Mas ele não aceitava. Ele não aceitava que 600 anos de história fossem apagados. Não aceitava que a Turquia desaparecesse. Não aceitava o Tratado de Sèvres. E em 1922, Atatürk liderou uma rebelião. Foi guerra de independência turca. Os turcos lutaram contra a ocupação europeia. Lutaram contra os britânicos. Lutaram contra os franceses. Lutaram contra os gregos. Lutaram e venceram. Porque apesar de tudo, apesar do colapso econômico, apesar do colapso militar, apesar da fragmentação, havia ainda resistência. Havia ainda determinação. Havia ainda um povo que não queria desaparecer. E Atatürk os liderou. E conseguiram uma renegociação. Conseguiram o Tratado de Lausana em 1923. Era melhor que Sèvres. Reconhecia a independência turca. Reconhecia a Turquia moderna. Mas ainda havia perdido. Havia perdido territórios. Havia perdido poder. Havia perdido o que havia sido o Império Otomano. E enquanto a Turquia tentava se reconstruir, o resto do Império Otomano estava sendo desmembrado. O Iraque virou colônia britânica. A Palestina virou colônia britânica. A Síria virou colônia francesa. A Jordânia virou protetorado britânico. O Líbano virou colônia francesa. E dezenas de outros territórios foram divididos de acordo com o Acordo Sykes-Picot. Eram linhas no mapa. Eram decisões tomadas em Londres e Paris. Eram divisões que não faziam sentido geograficamente. Que não faziam sentido culturalmente. Que não faziam sentido politicamente. Mas faziam sentido economicamente. Para britânicos e franceses. E era isso que importava. Era a economia. Era o poder. Era o controle de recursos. Era o controle do petróleo do Iraque. Era o controle do Suez no Egito. Era o controle do Mediterrâneo através da Palestina e Síria. Era dominação. Era império. E o Acordo Sykes-Picot foi a ferramenta que permitiu isto. A ironia histórica era cruel e perfeita. O Império Otomano havia tentado se modernizar. Havia tentado se reformar. Havia tentado competir com a Europa. Havia criado o exército moderno. Havia criado instituições modernas. Havia tentado virar superpotência novamente. Mas enquanto fazia isto, a Europa havia decidido. A Europa havia decidido que o Império Otomano deveria morrer. E assim, apesar de todos os esforços, apesar de todas as reformas, apesar de toda a determinação, o Império Otomano caiu. Caiu porque a Europa não permitiria que sobrevivesse. Caiu porque havia conspiração. Caiu porque havia cartas secretas. Caiu porque havia planos. Caiu porque o mundo havia decidido que 600 anos de história deveriam terminar. Mas há algo mais importante nesta história. Há algo que ressoa até hoje. Porque as linhas que Sykes e Picot desenharam em 1916 ainda existem hoje. Ainda dividem povos. Ainda criam conflitos. Ainda causam sofrimento. O Iraque foi criado por Sykes-Picot e passou por guerras civis. A Palestina foi criada por Sykes-Picot e passou por décadas de conflito. A Síria foi criada por Sykes-Picot e entrou em guerra civil. A Jordânia foi criada por Sykes-Picot e permanece frágil. Líbano foi criado por Sykes-Picot e entrou em colapso econômico. As feridas que Sykes e Picot abriram nunca cicatrizaram. As linhas que desenharam nunca foram aceitas. Os povos que dividiram nunca se reconciliaram.
E está tudo conectado àquela noite em 1916, quando dois homens se encontraram em Londres com um mapa e um plano. A história do Império Otomano é a história de como um império pode ser destruído não na batalha, mas na diplomacia. Como 600 anos de história podem ser apagados não por invasão, mas por conspiração. Como um povo pode perder sua pátria não porque foi derrotado militarmente, mas porque foi traído diplomaticamente. O Acordo Sykes-Picot foi a morte do Império Otomano. Não foi uma batalha. Não foi uma invasão. Foi simplesmente duas linhas vermelhas desenhadas em um mapa por dois homens que tinham poder. E quando assinaram aquele acordo, quando desenharam aquelas linhas, estavam assinando a sentença de morte de um império. Estavam criando as sementes de conflitos que durariam séculos. Estavam redesenhando o mundo. E ninguém perguntava aos 20 milhões de pessoas que viviam naquele império. Ninguém perguntava o que elas queriam. Ninguém perguntava se concordavam. Porque sua vontade não importava. O que importava era o poder. O que importava era o ouro. O que importava era o petróleo. O que importava era o controle. E é isto que o Acordo Sykes-Picot representa. É o momento em que a Europa decidiu que havia acabado esperar. A Europa decidiu que tomaria tudo. E o Império Otomano, que havia durado 600 anos, desapareceu em uma noite, assinado por dois homens com uma caneta vermelha em um mapa.